Bom dia, sexto ano, tudo bem? Espero que sim. A tia volta aqui agora para corrigir o LA, as partes que a orientadora do positivo ON, né, pelo SPE com você não corrigiu. Eu assisti toda aquela aula e sei exatamente onde ainda ela não corrigiu. Então, vamos começando aqui. Na página 7, leia a história em quadrinhos a seguir. A lagartixa do tempo. Olha, Mendê, olha ali, uma lagartixa. Mas isso eu já sabia. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Você pergunta sobre o tempo e ela responde, balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? Não acredito que você acredita nessa bobagem. Ha, 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 ha. Você é muito bobinha. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Ha, ha, ha. Ai, 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 existe uma pessoa mais boba que minha irmã? E ela acerta o dedo no olho dele. Essa é uma história de João Marcos, histórias tão pequenas de nós, com Mendeleev e Telúria, Belo Horizonte, Abaquete, 2011, página 8. Tá? Então, vamos continuando aqui. Número 10. Com base na leitura dessa história, justifique a escolha do título, A Lagartixa do Tempo. Você acerta se você coloca, né, que o título foi escolhido pelo fato de a lagartixa da história fazer previsão do tempo. O título é A Lagartixa do Tempo. Por que foi escolhido esse título? Porque o título, né, faz referência ao fato de a lagartixa da história fazer uma previsão do tempo. A escolha do título se deve ao fato de a lagartixa da história fazer uma previsão do tempo. Continuando. Observe este quadrinho da HQ. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Ha, ha, ha. A expressão facial da personagem revela quais sentimentos? Tristeza, decepção, não. Acerta quem coloca mau humor e irritação. Letra D. Acerta quem coloca, né? Letra D. Mau humor e irritação. Certo? O que gera o humor nessa história em quadrinhos? Justamente está lá no último quadrinho, né? O fato de a lagartixa, contrariando as expectativas de que ela só balançava a cabeça, né? E ela parece sim entender e sabe, né? Fazer previsões. Então, coloque isso. O fato de a lagartixa, vírgula, contrariando expectativas, o fato de que a lagartixa, vírgula, contrariando expectativas, vírgula, parece entender as perguntas feitas para ela. Que achava que ela balança a cabeça aleatoriamente, né? Sem estar respondendo nada. Mas no final parece que ela está entendendo sim. Então, o fato de a lagartixa, vírgula, contrariando expectativas, vírgula, parece entender as perguntas feitas a ela. Aqui agora, releia o último quadrinho dessa tira. Releia o último quadrinho dessa história em quadrinho. Considerando que não há texto verbal, o que é possível perceber, né? Ele ficou com esse olhar assim, né? O que é possível perceber? O espanto do personagem quando a lagartixa responde por meios de gestos. O espanto do personagem quando a lagartixa responde por meio de gestos.
Nesse quadrinho foi usada a linguagem não verbal, só tem imagens, por meio dessas expressões aí faciais, de gestos, tá bom? Considerando que não há texto verbal que é possível perceber o espanto do personagem quando a lagartixa responde por meio de gestos. Nesse quadrinho, a linguagem utilizada foi a não verbal, ou seja, por meio de expressões e gestos dos personagens. Tá bom? Nesse quadrinho é usada a linguagem não verbal por meio de expressões e dos gestos dos personagens. Ótimo. Considerando aqui agora o contexto da história em quadrinhos, vamos assinalar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Você é muito bobinha. O sintagma nominal, com função de sujeito, só apresenta um núcleo. É verdade, né? Aqui só você. Qual que é o sujeito? Você. Não tem determinantes. A única palavra que tem no sintagma nominal é você. Então, aqui é verdadeiro. Uma lagartixa. O determinante do sintagma nominal é um numeral? Não. Nesse contexto, o uma é realmente artigo indefinido. É falso. A lagartixa do tempo. Nesse sintagma nominal, a palavra lagartixa é um determinante. Não. Lagartixa é o núcleo. O determinante seria uma. Desculpa, é aqui. Aqui é falso, é aqui. Aqui, a seria determinante e do tempo seria determinante, certo? Não, lagartixa. Lagartixa é o núcleo. Ai, 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 existe uma pessoa mais boba que minha irmã? Na fala, a palavra uma é artigo definido, uma, uns, umas é artigo indefinido, certo? Continuando. 15. O 15 ela fez com vocês, né? Para você identificar o que é adjetivo, desses termos destacados, quais deles são adjetivos, artigos e numerais, né? Então, ela colocou aí B, C, C, B, A, tá? Sabendo que artigos, adjetivos e numerais são determinantes no sintagma nominal, relacione as colunas a seguir, indicando quais classes de palavras pertencem os determinantes dos sintagmas. A onça. A onça tem como determinante o A, que está acompanhando onça, que é o núcleo. Um dos professores não apareceu. Um dos professores, né? Está dando ideia de quantidade. Professor é o núcleo. Um é o artigo. Dois amigos. Amigos é o núcleo. Dois é o numeral. Então, C, determinante numeral. As lagartixas. Lagartixas é núcleo. As é determinante, artigo. Convidados especiais. Convidados é núcleo. Especiais é o determinante de convidados, que é um adjetivo. Agora vamos para o número 16. Leia as frases a seguir e responda ao que se pede. A convidada especial chegou. Qual é o núcleo do sintagma nominal e sua classe gramatical? Primeiro, vamos separar aqui. Quem chegou? A convidada especial. A convidada especial é o sintagma nominal. Qual é o núcleo? Tem uma, duas, três palavras nesse sintagma nominal. Qual a mais importante? Convidada. E qual que é a classe gramatical de convidada? Substantivo. Geralmente, o núcleo de um sintagma nominal é um substantivo. Em algumas colocações é o pronome ou uma palavra substantivada, mas em geral é o substantivo. Quais são os determinantes do sintagma nominal e suas classes gramaticais? A, artigo e especial, adjetivo.
Determinantes são palavras que acompanham o substantivo determinando, qualificando, quantificando. Então, aqui nesse pontinho, você vai escrever a, entre parênteses, artigo, ponto e vírgula, especial, adjetivo. Reescreva a oração substituindo convidada por convidados e fazendo as alterações necessárias. Os convidados especiais chegaram. O verbo também muda. Os convidados especiais chegaram. Na reescrita, as palavras alteradas sofreram flexão de gênero, né? Porque passei de feminino para masculino, e de número, porque eu passei para o plural. Então, marquem os dois parênteses. A onça é prima do tigre. Qual é o núcleo do sintagma nominal com função de sujeito e sua respectiva classe gramatical? Primeiro, vamos separar em dois blocos. Qual é o sintagma nominal e qual é o sintagma verbal? Quem é a prima do tigre? A onça. A onça é o sintagma nominal. É prima do tigre é o sintagma verbal, tá? Somente aqui, ó, a onça, somente a onça, ele tá pintando tudo? Tô entendendo. Somente aqui, ó, a onça é o sintagma nominal. E qual é a palavra mais importante? Onça. E qual é a classe gramatical? Substantivo. Onça é a palavra mais importante desse sintagma nominal e onça é um substantivo. Qual é o determinante desse sintagma nominal e sua classe gramatical? O a. Artigo a. Artigo definido. Reescreva a frase substituindo onça por onças e fazendo as demais alterações necessárias. Então, as onças são primas dos tigres. As onças são primas dos tigres. Na reescrita, as palavras alteradas sofreram flexão de número, porque onça continuava no mesmo gênero. Onça, onças. Só vai mudar a flexão de número, que passou de singular para plural, certo? Um convidado não apareceu. Qual é o núcleo do sintagma nominal e a classe gramatical? O sintagma nominal aqui é o quê? Um convidado. Qual é o núcleo? Convidado. E qual é a classe gramatical? Substantivo. Qual é o determinante do sintagma nominal e sua classe gramatical? O que é artigo indefinido. Artigo indefinido. Reescreva a frase substituindo convidado por convidada e fazendo as demais alterações. Uma convidada não apareceu. Uma convidada não apareceu. Na reescrita, as palavras sofreram flexão de gênero, né? Porque a gente está mudando de um convidado para uma convidada, flexão de gênero, passando do masculino para o feminino, certo? E a gente continua na outra página. Vamos lá? As lagartixas vão responder. Qual é o núcleo do sintagma nominal e sua classe gramatical? Primeiro, vamos achar o sintagma nominal, que é as lagartixas. E qual é a palavra mais importante? Lagartixas. Qual é o determinante? As, artigo definido. Reescreva a frase substituindo lagartixas por tigre e fazendo as alterações necessárias. O tigre vai responder. O
tigre vai responder. Nessa reescrita, as palavras sofreram flexão de gênero? Sim. Eu passei do feminino para o masculino? Sim. E também do plural para o singular? Sim. Então, sofreu flexão de gênero e também de número. Letra E. Dois amigos brincavam no quintal. Qual é o núcleo do sintagma nominal e sua classe gramatical? Quem brincavam no quintal? Dois amigos. Dois amigos é o sintagma nominal. E qual é a palavra mais importante? Amigos. E qual é a classe gramatical? Substantivo. Qual é o determinante? Dois, numeral. Reescreva a frase substituindo amigos por amiga e fazendo as demais alterações, as alterações necessárias. Vai pular um pouco aqui. Dois amigos. Eu já falei isso aqui? Amigos é o núcleo, que é substantivo, o determinante 2, que é numeral. Amigos por amiga, eu vou ter que fazer o singular, né? Dois amigos brincavam no quintal. Aí a gente vai fazer: uma amiga brincava no quintal. Uma amiga brincava no quintal. Sofreu flexão de gênero? Sim. Era masculino e passou para o feminino? Sim. Sofreu flexão de número? Sim. Era plural e passou para o singular. Então, marque os dois. Continuando. Uma velha senhora caminhava no parque. Quem caminhava no parque? Uma velha senhora. Esse é o sintagma nominal. Qual a palavra mais importante? Senhora. E qual é, né, a classe gramatical? Nesse contexto, substantivo. Quais são os determinantes? Aqui a gente tem dois. Uma, que é artigo indefinido, e velha, que é adjetivo. Reescreva a frase substituindo velha por velho e fazendo as demais alterações necessárias. Um velho senhor caminhava no parque. Um velho senhor caminhava no parque. Na reescrita, as palavras sofreram flexão de gênero? Sim. Passou de feminino para o masculino? Passou. Passou de singular para plural? Não. Então, somente houve flexão de gênero, certo? Calvin estava preocupado com a prova. Quem estava preocupado com a prova? Calvin. Somente Calvin é o sintagma nominal. Qual é o núcleo do sintagma nominal com função de sujeito e a classe que ele pertence? Calvin, substantivo próprio. Quais são os determinantes desse sintagma nominal e a classe a que pertence? Não tem. Não há determinantes. Reescreva a frase substituindo Calvin por Haroldo e fazendo as alterações necessárias. A mesma coisa, só estou mudando o nome. Haroldo estava preocupado com a prova. Haroldo estava preocupado com a prova. Na reescrita, as palavras sofreram flexão de gênero? Não. Calvin e Haroldo, masculino. Sofreram flexão de número? Não. É singular, continuou singular. Não sofreram flexão? Sim. Não sofreram flexão. Continuando. O caderno azul ficou na mochila. Qual é o sintagma nominal? O caderno azul. Qual é o núcleo desse sintagma nominal com função de sujeito e a classe a que pertence? Caderno, que é substantivo. Caderno é o núcleo, a palavra mais importante desse sintagma nominal, que é o sujeito. Quais são os determinantes? O, que é artigo, e azul, que é adjetivo. Reescreva a frase substituindo caderno por caneta
e fazendo as demais alterações necessárias. A caneta azul ficou na mochila. A caneta azul ficou na mochila. Houve flexão de gênero? Sim, era masculino e ficou feminino. Houve flexão de número? Não, era singular, ficou singular. Os alunos acharam a matemática difícil. Quem acharam a matemática difícil? Os alunos. É sujeito, é sintagma nominal. A palavra mais importante dessas duas é alunos e a classe gramatical, substantivo. Qual o determinante? Os é artigo definido. Reescreva substituindo alunos por aluna. Então, os alunos acham matemática difícil, a gente vai escrever a aluna acha, porque agora é singular, acha matemática difícil. Então, a aluna acha matemática difícil. Na reescrita, as palavras sofrem flexão de gênero? Sim. De masculino passou para feminino. De alunos passou para aluna, singular. Então, houve flexão de gênero e também de número. Marquem os dois. Vamos lá. Número 17. Leia a tira a seguir e responda as questões propostas. Ah, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. O prazer da minha primeira tigela é diminuído pela antecipação das próximas tigelas. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Talvez você não devesse usar leite achocolatado. Eu tentei coca, mas as bolinhas subiram no meu nariz. No primeiro quadrinho, há a expressão uma tigela. O termo uma tigela é numeral. Pelo contexto, né, que vai falar mais uma tigela de bombas. Então, numeral. No segundo e no terceiro quadros, há duas palavras destacadas, primeira e terceira. São numerais que são classificados como numerais ordinais. Muito bem. Numerais ordinais. Vamos continuando. Os numerais ordinais são aqueles que indicam a posição, o número ou a quantidade de seres? Não. A posição em uma determinada sequência. Ah, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. Releia o quadrinho ao lado e depois escreva a frase destacada, substituindo a palavra tigela por prato. Prato não é masculino? Então, em vez de falar a segunda prato, eu vou falar o segundo prato é sempre melhor. Ponto de exclamação. O segundo prato é sempre maior. Que mudanças ocorreram na reescrita? Houve flexão de quê? De número ou de gênero? De gênero. Houve flexão de gênero. Aqui, a gente vai classificar os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários, coletivos e os seus exemplos, né? Então, triplo é numeral multiplicativo. Milésimo é numeral ordinal. Primeiro é numeral ordinal. Quinto, numeral ordinal. 2/5 é numeral fracionário. Quíntuplo é numeral multiplicativo. Segundo é ordinal. 2 bilhões é cardinal. 2/3 é fracionário. 1 milhão é cardinal.
Dobro é multiplicativo. 1 milheiro é coletivo. 2 dúzias é coletivo. 2 é cardinal. 1 é cardinal. Triplo é multiplicativo. E quarta parte é fracionário. Acompanhe a ordem. C, B de bola, B de bola, B de bola, D de dado, C, B de bola, A, D de dado, A, C, E, A, C e D de dado. Continuando. Vamos aqui agora, pelo contexto, analisar o que é artigo, o que é numeral, observando a palavra uma. Nos parênteses, escreva A se a palavra destacada for artigo e N se for numeral. Uma onça equivale a 16 libras. Onça aqui é unidade monetária, é unidade de dinheiro. Então, tipo falar R$1, então é numeral. Letra A, numeral. A onça é uma prima minha. Já está dando uma indefinição. É artigo. Uma semana é suficiente para ler o livro. Uma semana somente. Uma semana apenas. É numeral. São Paulo é uma cidade populosa. É uma cidade. É artigo. Moro a 1 quadra, não 2, a 1 quadra. É numeral. O que é uma onça? É, nesse caso, artigo. Olha uma lagartixa do tempo. Também artigo. Vi um menino ali perto da biblioteca e 2 ao lado do refeitório. Tá vendo? Pelo contexto, eu já situo que 1 é numeral. Eu fiz um exame de saúde, mas meu colega fez 2, numeral. Repetindo. Numeral, artigo, numeral, artigo, numeral, artigo, artigo, numeral e numeral. Complete com o numeral conveniente. Domingo é o primeiro dia da semana. No 7º dia do mês de setembro, proclamou-se a independência do Brasil. Junho é o 6º mês do ano. 8 é o dobro de 4. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, governou o Brasil durante quase meio século, certo? Domingo é o primeiro dia da semana. No 7º dia do mês de setembro, proclamou-se a independência do Brasil. Junho é o 6º mês do ano. 8 é o dobro de 4. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, governou o Brasil durante quase meio século. Número 21. Em todas as frases a seguir, a palavra em destaque é um numeral, exceto onde? De novo, a gente trabalhando o 1, que pode, em determinados contextos, ser artigo indefinido e, em outros contextos, ser numeral, certo? Onde é que tudo é numeral, exceto 1. Ele só leu um livro neste semestre. Essa palavrinha só aqui, ela é muito fácil aí de fazer a gente entender, ela nos ajuda a entender que esse 1 é numeral. Então, aqui tá certo. Eu quero onde que não é numeral. Não é preciso mais que uma pessoa para fazer esse serviço. Também está me dando uma ideia de quantidade, é numeral. Ontem à tarde, um rapaz procurou por você. Que rapaz é esse? Não sei. Então, eu achei a resposta. Esse 1 aqui não é numeral, ele é artigo indefinido. Você quer uma ou mais caixas deste produto? Ideia de numeral. No caça-palavras, encontre os adjetivos presentes na tira de Calvin e Haroldo na página 11. Então, na página 11, vamos lá ver quais eram os adjetivos. Na página 11, a gente tinha açucaradas,
No segundo, enjoado, né? Então, a gente tem lá achocolatado também, tá? Então, vamos achar onde é que a gente tem enjoado. Você acertou se você coloca aqui, né? Enjoado é aqui, ó. Acompanhe. Enjoado. Logo aqui eu já achei achocolatado. E aqui eu achei açucaradas. Tá bom? O meu mouse não permite selecionar assim na vertical, mas vocês sabem que enjoado também é, certo? Continuando aqui. Número 23. Leia atentamente a frase a seguir. Os doces açucarados fazem mal aos dentes. Os doces açucarados fazem mal aos dentes. Identifique o sintagma nominal que tem função de sujeito. O que fazem mal aos dentes? Os doces açucarados. Esse é o sintagma nominal que vocês vão escrever aqui. Qual é o adjetivo desse sintagma nominal? Você acerta se você coloca açucarados, porque os é artigo. A gente tem dois determinantes, o os e o açucarados. Qual é o adjetivo? Açucarados. A palavra açucarados caracteriza o núcleo doce? Sim. Particulariza ou generaliza substantivos doces? Ele particulariza. Indica uma quantidade, não é numeral. Reescreva a frase substituindo o núcleo desse sintagma, de modo que o gênero e o número dos determinantes precisam ser alterados. Então, se eu colocar aqui doces, não é masculino, eu preciso alterar o gênero. Parecido com doce, bala. E alterar número. Em vez de falar balas, eu vou falar bala. Então, a bala açucarada faz mal aos dentes. A bala açucarada faz mal aos dentes. Marque as frases em que a palavra destacada é adjetivo. Quando tem o artigo acompanhando o adjetivo, ele perde a função de ser adjetivo. Ele passa a ser uma palavra substantivada. Por exemplo, blusa verde. Verde é adjetivo. O verde já é substantivo. Então, vamos assinalar as palavras em que o adjetivo é adjetivo, que ele não perdeu essa função. As goiabas doces eram vendidas. Sim, marque a letra A. A letra A, doces, é um adjetivo. Agora aqui, os doces açucarados fazem mal aos dentes? Errado, porque ele foi substantivado. Ele agora é um substantivo, é o doce. Não é suco doce, picolé doce, é o doce, né? O doce pé de moleque, o doce cocada. Agora aqui, o gato selvagem está com apetite voraz. Né? O gato selvagem, estou dando a qualidade desse gato. Eu posso marcar essa letra C. Uma velha, não. De blusa velha, casa velha, eu estou falando da pessoa idosa, que virou um substantivo pela presença do artigo 1. Um estranho, também não marco, porque estranho não é assim, atitude estranha, homem estranho, aqui é o estranho, né? É um substantivo. Agora aqui sim, um sapato velho, é a qualidade desse sapato. Esse sapato é velho, uma qualidade. O homem estranho, agora sim, nesse contexto, estranho funciona como adjetivo. O selvagem, não. O selvagem é substantivo e isso acontece pela presença do artigo o.
Os jovens, também não. Homem jovem, mulher jovem, seria, né, adjetivo, mas os jovens eu estou colocando como substantivo. Os estudantes jovens, agora sim, uma característica desses estudantes, certo? Reescreva as frases que você marcou na atividade anterior, alterando o número dos substantivos e fazendo as demais modificações necessárias. Então, vamos alterar o número. Se está no singular, a gente vai colocar no plural. Se está no plural, a gente vai colocar no singular. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. A goiaba doce era vendida pelo feirante. O gato, letra C. O gato selvagem está com apetite voraz. Os gatos selvagens estão com apetite voraz. Nem tudo precisa passar para o plural. Os gatos selvagens estão com apetite voraz. 2, aí está dito, um sapato velho foi encontrado. Para fazer plural, eu faço 2, eu ponho o numeral. 2 sapatos velhos foram encontrados na rua. 2 sapatos velhos foram encontrados na rua. O homem estranho era o novo professor. Os homens estranhos eram os novos professores. Os homens estranhos eram os novos professores. Os estudantes jovens estão preocupados com a prova, passando para o singular. O estudante jovem está preocupado com a prova. O estudante jovem está preocupado com a prova. Eu vou pedir, por favor, que vocês façam para casa, para mim, as páginas 28 a 38 do LA. Apostila, páginas LA, páginas 28 a 38, e isso vai ser para quarta-feira. LA, páginas 28 a 38 para quarta-feira. Eu quero só falar uma coisinha para vocês em relação ao adjetivo. Quando a gente muda, eu já acho que eu já falei isso uma outra vez. Quando a gente muda a posição de alguns adjetivos, ele muda o sentido. Por exemplo, grande, amigo e amigo grande tem diferença. Grande amigo quer dizer melhor amigo, um amigo de muito tempo, um amigo especial. Amigo grande quer dizer que o amigo, ele é forte, ele é alto, ele é gordo, ele tem uma estatura grande, tá certo? Quando eu falo velho amigo, amigo velho. Velho amigo quer dizer amigo de longa data, de muito tempo. Quando eu falo amigo velho, quer dizer que o meu amigo é idoso. Criança pobre e pobre criança. Criança pobre quer dizer que ela não tem dinheiro, que ela não tem, né, uma boa condição financeira. Agora, pobre criança já dá para mim uma ideia de coitada, de digna de dó. Tudo bem? Eu espero que essa aula tenha rendido, que você esteja aí anotando, corrigindo. É gravada, você pode rever outras vezes para você não ficar perdido. Eu agradeço a sua atenção, uma feliz semana e qualquer coisa, anote aí, qualquer dúvida, anote, que quando nos encontrarmos, a gente conversa. Um beijo e tchau.